Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Sejam bem-vindos a mais um hashtag OAB-RJ Debate. E nesse período tão especial aqui do nosso país, com tantas coisas complicadas, a OAB sempre procura trazer para vocês o melhor que a gente tem no direito, na advocacia, enfim, para a gente manter cada vez mais a nossa informação bem atualizada. E hoje a gente tem a satisfação, a honra de ter aqui conosco um dos advogados mais importantes do Brasil, o doutor Sérgio Bermudes. Eu perderia aqui muito tempo falando do currículo dele, mas ele é um grande advogado, escritor, professor, enfim, é uma referência para todos nós. Então, nós estamos também numa época em que o doutor Sérgio Bermudes ganhou a nossa mais alta comenda do Conselho Federal da OAB, nós vamos falar disso tudo aqui no nosso papo de hoje, mas, enfim, vamos começar o nosso papo com ele. Doutor Sérgio Bermudes, olha, é uma satisfação tê-lo aqui conosco no nosso programa. E eu começaria com o senhor perguntando, nesse tempo todo que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, onde nós todos tivemos que nos adaptar, eu ainda sou da geração analógica e estou tendo agora que me colocar também no mundo digital. Como é que está sendo isso para o senhor? Muito obrigado, doutor Sérgio. A advocacia é uma profissão fácil de obter e difícil de exercer. É uma profissão que se exerce com dificuldade em qualquer parte do mundo. No Brasil, especificamente, a advocacia se ressente das deficiências de todos os institutos num país como o nosso. Tornar-se advogado é muito fácil. Completa-se o curso jurídico e as faculdades proliferam, inscreve-se na ordem e aí começam os problemas. Faltam livros, faltam instrumentos adequados ao trabalho, os advogados andam longe do desejável, a magistratura e o Ministério Público é tão deficiente quanto a própria advocacia, de maneira que advogar no Brasil é uma tarefa edificante, sem dúvida nenhuma, porque se sabe, aliás, está na Constituição, que pelo exercício da advocacia se está construindo ou consolidando o Estado democrático de direito. Essa profissão é edificante, como eu disse, mas é muito espinhosa. Sim, doutor Sérgio, a gente está passando por essa pandemia aqui no nosso país, que já vitimou mais de 540 mil brasileiros, dentre eles muitos colegas advogados. Certamente o senhor teve algumas pessoas que se foram também. O senhor, pelo que eu sei, também teve Covid. Como é que o senhor vê a responsabilidade do governo nessa história? É possível a gente pensar em ações? Qual será o resultado dessa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil no campo jurídico? A Covid, um vírus que declarou guerra à humanidade. Curiosamente, a humanidade temia a guerra atômica, a guerra de hidrogênio, esses sofisticados mecanismos de destruição, né? A humanidade temia tudo isso, mas não imaginava que um vírus desse, nesta época, aparecesse para guerrear contra ela. É claro que o governo não pode ser responsabilizado pela Covid, nem o governo brasileiro, nem o governo de nenhum outro país, dos Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Espanha, China. Nenhum desses governos pode ser responsabilizado. O governo brasileiro, pelo que se tem visto, falhou muito
muito gravemente no combate à Covid. Agora, para responder objetivamente a pergunta, não é possível processar-se a União, nem nenhum Estado, nem nenhum município, nem nenhum órgão do governo federal, municipal, estadual, pela Covid, a menos que se mostre que um determinado dano teve por nexo de causalidade uma ação ou omissão do governo, o que é muito difícil. Frequentemente eu recebo perguntas de pessoas que querem saber se é possível processar o Estado, por exemplo, que foram assaltadas. E a resposta é uma só: o judiciário não pode se transformar ou ser transformado num substituto do executivo. Então, a resposta, em termos gerais, é negativa. Não. Uhum. Doutor Sérgio, o senhor foi também um advogado que esteve sempre ao lado da democracia, como os grandes advogados. O senhor, inclusive, foi advogado da esposa do jornalista Vladimir Herzog, morto na época da ditadura. E hoje nós estamos vendo no nosso país algumas pessoas com um certo saudosismo desses tempos. E como é que o senhor está vendo esse tipo de movimento? A gente está voltando para trás, e o senhor acha que isso é realmente uma ameaça? Para onde nós estamos indo? Vejo com muita preocupação esses movimentos que se instauram em decorrência de momentos históricos. É claro que quando você vê pessoas ou multidões indo para as ruas reclamar a ditadura ou uma ditadura, elas não estão, na verdade, querendo uma ditadura, uma coorte de sortilégios que a ditadura traz, e nós sentimos isso entre 1964 e 1988. Essas pessoas não querem a ditadura, elas estão se rebelando contra o estado de coisa que elas veem. De modo que é preciso ver com respeito esses movimentos, embora seja inaceitável e inconcebível a restauração de um estado tenebroso como aquele que nós, infelizmente, vivemos. Quanto ao caso Herzog, as pessoas costumam me louvar pela iniciativa da propositura da ação, quando eu estou certo que qualquer outro advogado razoavelmente apetrechado teria tomado a mesma iniciativa. Eu tive a sorte de ser o escolhido, principalmente por Heleno Fragoso, que foi procurado pela família e, vendo que nada, e não era possível obter-se nenhuma providência na esfera criminal, me procurou. O que houve de importante no chamado caso Herzog é que ele foi instrumento para que o Estado brasileiro, através de um de seus poderes, o Poder Judiciário, reconhecesse que ele, Estado brasileiro, usava a tortura como meio de investigação de crimes políticos. Esse é o ponto fundamental, é um ponto alto da história, não da advocacia, mas do judiciário brasileiro. O juiz
da 7ª Vara Criminal de São Paulo, hoje desembargador federal Márcio José de Moraes, e eu falando de Márcio Tomás Basso, meu querido e saudoso amigo. Mas Márcio José de Moraes, um jovem de 36 anos, nós tínhamos a mesma idade, teve coragem de proferir a sentença que fez época. Uhum. Doutor Sérgio, o senhor agora recebeu no dia 9 a medalha Raimundo Faoro, concedida pelo Conselho Federal da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, a mais alta, né, comenda da advocacia. Como é que o senhor recebe essa homenagem dos pares, né? Como é que é essa emoção, como é que é esse sentimento, como é que o senhor recebeu? Machado de Assis tem uma página famosa chamada O Elogio da Vaidade. E ele conclui dizendo que quem não é vaidoso tem a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia. Eu, infelizmente, não tenho a volúpia suprema da vaidade. Eu, afinal, tenho consciência de que nada mais sou, parafraseando essa de Queiroz, que um pobre homem de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, a terra de onde eu venho. Mas é claro que eu fiquei muito feliz ao receber a medalha Raimundo Faoro, por mais de um motivo. Faoro e eu fomos colegas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o motivo que me envaideceu foi o reconhecimento por parte da corporação a que eu tenho a honra de pertencer do meu trabalho. Um trabalho tenaz, um trabalho de muito esforço e pouco reconhecimento. Mas eu cumpri o meu papel. E porque essa medalha significa um reconhecimento de que eu cumpri o papel, ela me enche de orgulho, a mim e aos meus colegas com quem eu trabalho, aos meus companheiros dos escritórios que levam o meu nome, sem os quais eu não teria marchado 1/3 do caminho percorrido. Aliás, eu quero retransmitir ao senhor também um abraço do nosso presidente, Luciano Bandeira, que soube que a gente estava fazendo esse nosso papo. Ele falou, olha, quero também prestar minha homenagem ao doutor Sérgio Bermudes, que é um baluarte da nossa instituição. E, doutor Sérgio, o senhor abriu o seu escritório há 50 anos. E hoje, que dicas, que conselhos o senhor daria para o jovem advogado que encontra a realidade que o senhor está acompanhando ao longo de tanto tempo nessa sua trajetória? O que a gente pode dizer para essas gerações que estão se formando e estão abraçando a advocacia hoje? Em primeiro lugar, o abraço de Luciano Bandeira, meu amigo, ao qual, aliás, o abraço dele, aqui eu junto um para você também, me enche de prazer, porque eu tenho testemunhado com alegria a carreira triunfante e triunfal de Luciano Bandeira. Agora, a mensagem que eu poderia deixar para os advogados, especialmente para os jovens advogados, me lembra uma entrevista de Jean-Pierre Rampal a uma rádio de Boston, não é? Perguntaram a ele qual é o segredo do seu sucesso. Ele, falando inglês com sotaque francês, disse practice, practice, practice. Pois bem, eu diria que o segredo da advocacia exitosa é não só a prática, como também uma formação adequada. E essa formação não se obtém na faculdade, eu diria até que não se obtém apesar da
da faculdade, mas se obtém através dos livros, das conferências, dos seminários, de todos os fatos que contribuem para a reunião, para a agregação dos advogados em torno da sua missão, que é constitucional, reconhecida pela própria Constituição da República. Doutor Sérgio Bermudes, olha, muito obrigado por ter participado conosco do nosso hashtag OABRJ Debate. Eu queria que vocês todos que estão nos acompanhando pelas redes, que visitassem sempre os canais da OAB, da CAARJ, que mandassem suas sugestões de pauta, suas críticas, enfim. O nosso espaço aqui é uma via de mão dupla. E, mais uma vez, doutor Sérgio Bermudes, muito obrigado por ter estado aqui conosco. O senhor é um exemplo para a advocacia do nosso país. Enfim, muito honrado em tê-lo conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Muito obrigado.